Um grande debate no mundo dos traders é sobre qual é a melhor metodologia para analisar o mercado das criptomoedas. De um lado, temos a análise técnica, que estuda o movimento dos preços através dos gráficos. De outro, temos o tape reading, que analisa o fluxo de ordens dos players. No entanto, será que é possível combinar esses dois mundos em uma única tela operacional poderosa para otimizar as suas operações? Nesse vídeo, nós vamos te mostrar algumas formas simples e eficazes para adaptar o gráfico com as principais ferramentas de tape reading e que vão otimizar o potencial das suas análises e elevar os seus resultados. Mas antes, já sabe, né? Agride o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações e vamos para a aula. Muitos conhecem a análise técnica e o tape reading como métodos diferentes para analisar as movimentações dos preços do mercado. Mesmo sendo métodos diferentes de análise, elas podem ser complementares, já que a análise técnica estuda essencialmente a movimentação dos preços através do fluxo passado, enquanto o tape reading analisa o fluxo de ordens que acontece naquele momento. E como falamos, o tape reading se baseia na análise do fluxo de ordens enviadas ao mercado, tanto para as ordens executadas através das agressões, quanto para as ordens de intenções apregoadas no book de ofertas. E o principal objetivo dessa metodologia é analisar o volume das ordens dos players que movimentam o mercado para seguir a direção do fluxo das ordens e operar a favor dela. Já a análise técnica é a abordagem que utiliza os gráficos para identificar o comportamento dos preços dos ativos, principalmente das criptomoedas. E esse método busca reconhecer padrões e tendências dessas movimentações para determinar as melhores oportunidades de entradas e saídas das operações. No entanto, dependendo do seu estilo operacional, é possível mesclar as ferramentas aplicadas nas duas metodologias para você aprimorar as suas análises e utilizar as melhores informações que cada técnica pode oferecer. E é por isso que agora nós vamos te mostrar como incorporar algumas ferramentas da análise de fluxo com o gráfico para você turbinar as suas operações. Então, vamos para a tela do Vector conferir essas dicas. O primeiro recurso que vamos mostrar é o livro visual. Esta ferramenta nos permite observar as ofertas de ordens do mercado agrupadas por níveis de preço, muito similar ao livro de preços, que é uma ferramenta clássica da análise de fluxo. A diferença é que podemos visualizar essas ofertas diretamente no gráfico em uma forma de barras na lateral direita. Para inserir, primeiramente clicamos com o botão direito no gráfico e selecionamos a opção Livro Visual. E agora, perceba na lateral direita do gráfico que podemos ver o book de preços de uma forma nova, ou seja, essa ferramenta nos permite ver as intenções de ofertas dos players por nível de preço, de uma forma muito simples, podendo ser usado para analisar a liquidez do mercado e até mesmo identificar possíveis regiões de suporte e resistência. Nós podemos realizar algumas customizações para otimizar o poder de análise do livro visual. Para isso, vamos clicar com o botão direito sobre o livro visual e acessar Propriedades. Na aba Propriedades, podemos fazer algumas modificações. Por exemplo, podemos definir se queremos visualizar as quantidades de ofertas dos níveis de preço, também definir o nível de transparência do livro de preços, ou então alterar a cor de exibição dos níveis. Nesse caso, vamos definir as ofertas de compra com um tom de azul mais forte e as ofertas de venda com um tom de vermelho mais forte. E vamos concluir. Percebam que as cores do livro visual foram alteradas com sucesso. Novamente em Propriedades, na aba Quantidade, podemos definir regras de coloração para destacar certas quantidades de ofertas que achamos que podem causar pressão no mercado, como por exemplo, regiões com quantidades muito grandes de criptomoedas. Nesse caso, podemos definir uma regra de coloração, que é a quantidade de criptomoedas que será destacada e o lado do destaque aplicado. Regra maior ou igual a, vamos colocar aqui acima de 5 bitcoins, a cor de compra será em um azul claro e a cor de venda será em amarelo. Vamos adicionar e concluir. E agora, perceba que os níveis de preço que possuem mais de 5 unidades de Bitcoin ou mais foram destacados do restante dos níveis de preço. E nesse caso, nós podemos identificar certas regiões que possuem grandes quantidades de Bitcoin que podem atrair a atenção dos grandes players para consumir essa liquidez. Ou então, servir como uma barreira de defesa do preço. E por último, na aba Avançado, nós podemos aplicar alguns filtros de preço por quantidade. Para isso, vamos marcar a opção Filtrar preços por quantidade, definir a regra maior ou igual a,
e colocar alguma quantidade expressiva de criptomoedas, por exemplo, novamente acima de 5 bitcoins ou mais, e concluir. E agora, repare como permaneceram apenas os níveis de preço de maior relevância em quantidades. Essa configuração otimiza a análise das regiões que possuem grandes quantidades de bitcoins e que podem pressionar o mercado. E essas configurações do livro visual possibilitam que o trader ganhe muita agilidade para identificar essas regiões de preços importantes de possíveis suportes ou resistências, ou até mesmo blefs do mercado, quando um player cancela uma grande quantidade de ofertas. E também para planejar melhor as suas decisões sem ter que tirar o olho do gráfico para conferir outras ferramentas de análise de ofertas, por exemplo. O próximo recurso que vamos mostrar é o indicador Volume Profile, que se assemelha muito ao conhecido Volume at Price. É uma ferramenta muito utilizada no Tape Reading para analisar o volume de negociações realizadas no mercado por níveis de preço. Então, primeiramente, vamos clicar com o botão direito sobre o gráfico, inserir indicador, procurar por Volume Profile, selecionar na lista, aplicar sobre o nosso gráfico e pronto. O Volume Profile nos permite observar o volume acumulado por nível de preço, dentro de uma determinada periodicidade, seja ela semanal, diária ou até mesmo em minutos, ao mesmo tempo que acompanhamos a movimentação dos candles do gráfico. E da mesma forma que o Volume at Price, notem que ele nos mostra por nível de preço onde houve o maior volume de negociações efetivas, ou seja, onde os negócios foram realmente executados. O Volume Profile pode ser usado para determinar regiões de suporte ou resistência, baseados nas regiões onde houve um alto nível de negociações. E nós podemos realizar algumas configurações para turbinar o poder de análise desse indicador. Clicando com o botão direito, podemos acessar as propriedades. Em cores, podemos definir as cores padrões para o volume e também para o maior volume negociado. Ou até mesmo, em transparência, definir o nível de transparência da ferramenta. E também, ao lado, em período, podemos definir períodos específicos de análise. No entanto, vamos manter o período padrão de automático. E no quadro Opções, nós podemos ajustar algumas opções de visualização, mas vamos focar nas principais. A primeira delas, destacar a maior barra de volume. Essa opção vai destacar em alguma cor específica, como por exemplo em vermelho, o nível de preço que teve o maior volume de negociações naquele período analisado. Vamos verificar, por exemplo, bem aqui e aqui, e também aqui. Retornando, temos a opção Barras por Agressão. Essa opção vai separar por cores o volume vindo das agressões de compra em verde e venda em vermelho. Marcando a opção, ela vai deixar o Volume Profile no mesmo esquema de cores do Volume at Price. Vamos verificar. E agora, percebam como o esquema de cores foi alterado, realçando as agressões compradoras e vendedoras, de forma semelhante ao Volume at Price. E essa é uma das configurações mais importantes, por assim conseguimos analisar o volume negociado das regiões de acordo com a predominância das agressões compradoras e vendedoras. E no caso de regiões com pouco volume negociado ou então nas extremidades, é possível verificar se ocorreram movimentos de exaustão ou absorção das agressões realizadas. Por exemplo, no caso dessa extremidade superior, do 29.150 até o 28.800, nós podemos verificar a predominância das agressões compradoras na região. No entanto, apesar do maior volume de compra, os compradores não tiveram força suficiente para carregar ainda mais o preço para cima, caracterizando como uma resistência e uma possível absorção do preço. Ou seja, podemos supor que houve a absorção dessas grandes agressões compradoras de forma passiva, com lotes no lado da oferta vendedora. E dessa forma, nós conseguimos combinar a análise do fluxo de ordens, de agressões e ofertas do mercado diretamente no nosso gráfico. Nesse vídeo, nós te mostramos algumas dicas simples, porém eficazes de como adaptar o gráfico com as ferramentas de Tape Reading e que vão te ajudar a compreender melhor o fluxo de ordens para otimizar as suas análises nas criptomoedas. Gostou dessas dicas? Então comenta aqui embaixo se você já utiliza alguma dessas ferramentas de fluxo em conjunto com os gráficos e compartilha a sua experiência. E é claro, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Bons trades e segue o fluxo!